Mateus 6, versículo 25 e diante. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra de Deus para nós. Jesus falando aos discípulos. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, o que haveis de beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar a algum tempo a sua jornada da vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem crescem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Irmãos, aqui Jesus estava já andando com os discípulos. E essa conversa começou porque eles estavam andando com Jesus. E Jesus andava com eles, ficava com eles, ensinava, comia junto. E no dia a dia de Jesus, é que ele ia ensinando. Não tinha uma escola dominical, onde eles se encontravam numa célula para aprender da palavra. Não, eles andavam com Cristo no seu dia a dia. E Jesus ia ensinando nas coisas normais do dia a dia. Muitas vezes o Senhor nos ensina com nossa vida normal. É nessas horas que aprendemos as coisas de Deus. Muitas vezes o Senhor traz respostas no nosso dia a dia. Amém? Claro que Ele pode trazer respostas através da palavra, através de um culto, através de uma ministração. Aleluia! Mas no nosso dia a dia também fala muito sobre as coisas de Deus. E eles estavam andando com o Senhor. E eles estavam preocupados com o que eles iam comer. Eles estavam pensando em comida. E Jesus sabia o que eles estavam pensando. E logo ele já disse: por que vocês estão preocupados com tudo isso? Vocês estão comigo. Vocês estão comigo. Qual que é a preocupação? Quem está com Deus aí, levanta a mão. Amém? Não se preocupe, meu irmão. Foi por isso que Deus começou a trazer esse início já. Ali é a palavra profética, tá? Que estava sendo liberado para você descansar. Isso aí é Deus mandando falar para vocês. Amém? Quem percebeu isso? É Deus mandando falar: descansa. É o Senhor em tudo. Você não entendeu na hora. Mas agora Ele está te falando: era eu ali. Já era eu ali atuando. Aquela pessoa, aquele dia, era a pessoa, mas eu estava ali, movendo ela. Aquele dia que aconteceu aquilo, foi eu. Já para cuidar de você, para te atrair, para chamar sua atenção, para te proteger. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Isso é cuidar de Deus nos mínimos detalhes. Já aconteceu muito comigo isso. Passar por situações, depois, lá na frente, o Senhor mostrar que era Ele. Nossa, era Deus ali. Já era o Senhor, e eu começo a agradecer, ficar. A gente não entende muitas vezes a maneira que Deus faz. Né? Nem sempre nós vamos ver Deus
da maneira que Ele está agindo em tudo, senão a gente ia, né, ser como Ele. Ele faz tantas coisas. O próprio Jesus falou, meu Pai não para de trabalhar. E eu também não paro de fazer. Então Deus não para de fazer, irmãos. Amém? Por isso que quando eu venho para cá, eu já falo, profetiza. Deus não para. Deus está fazendo alguma coisa, vamos ver o que é. Vamos alinhar para ver o que Ele está fazendo. Ele está fazendo, irmão. É porque a gente não percebe muitas vezes. Ou vai ver lá na frente. Mas que está fazendo, tá. Está fazendo, tá. Ele cuida de nós. Por isso que Ele mandou falar isso. Descansa, eu estou no controle. A gente gosta de falar isso, né? Jesus no controle, né? Manda mensagem de manhã. Bom dia, Jesus no controle. Né? De manhãzinha, todo mundo é crente de manhã, manda mensagem. Aí à noite está chorando com medo. Não seja assim. O Senhor está no controle mesmo, sim ou não? Sim ou não? Foi por isso que Ele começou a falar, porque vocês estão preocupados. Vocês estão comigo. Alguma vez, vou falar para vocês, alguma vez faltou coisa para vocês? Jesus falando. E eu falo para vocês também. Deus falhou alguma vez? Deus falhou com você? Deus falhou comigo. Realmente, Deus não é muito Deus. Alguma vez Ele falhou? Então, por que Ele vai falhar agora? Então, as preocupações, elas não fazem muito sentido, se for pensar bem. Principalmente para quem anda com o Senhor. Ontem Deus proveu. Eu falo isso porque eu vivo assim, tá? Volta e meia eu tenho que ficar me vigiando. Todo mês Deus provê tudo bonitinho. Sempre acontece. A provisão de Deus, miraculosamente. Mas no outro mês lá está eu, meu Deus. E aí eu lembro disso aqui, calma. Deus está no controle, tá ou não está? Acalma, meu irmão. Acalma, minha irmã. Descansa, alegre-se. Porque se ele moveu em pequenas coisas e até coisas que você não viu, continua movendo. Ele vai continuar. A questão é que muitas vezes nós recebemos setas do inimigo, né? Para variar. Para tentar tirar nossos olhos do que poderia ser as bênçãos de Deus. E Deus continua abençoando, mesmo sem a gente ver. Engraçado é isso. Né? Ele é fiel, né, e justo. A Bíblia diz que mesmo se a gente for infiel, Ele continua sendo fiel, porque Ele é fiel, Ele não vai mudar porque você é infiel, também sou. Não, Deus continua fiel. É a gente que nos afasta de Deus. Nos esquecemos de Deus. E esquecemos até de agradecer. Porque queremos ver coisas, às vezes queremos ver coisas muito diferentes, sobrenaturais demais. O céu se abrindo, vindo um anjo trazendo o suprimento. Né? Aí quando não é, a pessoa não associa a Deus, sendo que Deus está trazendo a provisão simples também. Deus também faz o simples. Repita comigo. Deus também tem para realizar coisas simples. Amém. Não deixa de ser de Deus. Amém? Não deixa de ser de Deus. Então, acontecem essas coisas que parecem ser normais, naturais, mas é Deus cuidando. Por isso que Ele já falou no início. Olha, lembra que Ele disse? Eu creio que vocês estão começando a lembrar. Deus está trazendo a memória de vocês, de coisas que agora vocês entendem que já era o Senhor provendo, protegendo, abençoando. Os anjos de Deus em favor daqueles que clamam dia e noite, aqueles que acreditam em Deus, ou aqueles que andam com Deus, que é o caso desses apóstolos aqui, dos discípulos, estavam com Jesus, no mesmo propósito, afinal de contas foi Jesus que chamou cada um deles. Lembra no início que eu falei sobre isso? Lembra? Que foi Jesus, teve um dia que Jesus encontrou com Pedro, chamou ele, tem isso na Bíblia, chamou ele, chamou o irmão dele, siga-me. E eles foram. Então foi Jesus que chamou, é Jesus que nos chama. O próprio Jesus fala, foi eu que escolhi vocês. Não foi vocês que me escolheram. A gente pensa, eu vou para a igreja. Escolhi ir para a igreja. Não foi. Deus já tinha te escolhido antes, para te trazer. Foi o que Ele disse. Então você já foi escolhido por Deus. Quando você disse sim para Deus, Ele já tinha te escolhido. Já tinha te atraído, então começa nele. Então, se é Deus que nos chama, e nós estamos com Ele, no propósito dEle, temos que confiar nele em tudo. Vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo. Desde que você não fique preocupado. Porque Jesus começou a repreender eles aqui. Ensinando, mas de alguma maneira também repreendendo.
Fala, não fique preocupado com as coisas. Isso aí é gente que não tem Deus que fica. Quem não confia em Deus, confia nas suas próprias forças, realmente ele fica preocupado. Aí se amanhã não conseguir trabalhar, e se amanhã acontecer não sei o quê, minha loja fechar, e se amanhã, e fica pensando nele mesmo, e realmente dá para preocupar, sem Deus. Mas com o Senhor, você lembra de Abraão, quando foi mandado, o Senhor falou, vai lá e sacrifica o seu filho. Isaac, a promessa dele, o milagre. Olha só que interessante, ele não podia ter filho, Deus foi lá e falou, você vai ter um filho do milagre. O milagre acontece. Depois Deus aí fala, vai e sacrifica. Vai lá e sacrifica o que você ganhou, o seu único filho, que próprio Deus prometeu. E ele foi. Mas tem uma parte interessante lá. Quando ele vai para sacrificar no monte, ele diz, Abraão fala para os seus servos, eu e o rapaz vamos subir no monte para adorar. E quando a gente voltar, ele dá algumas instruções. Ele diz a gente. Ele estava confiando em quê? Confiando que mesmo se eu matar meu filho, Deus é poderoso para ressuscitar ele. Eu não perco esse filho, porque eu conheço o meu Deus e ele é poderoso para ressuscitar os mortos. E quem anda com Deus tem que andar numa fé desse jeito. Deus é poderoso para cuidar de mim, seja lá como for. Nada me falta. Não preciso me preocupar com isso. As pessoas que estão sem Deus é que ficam preocupadas. Foi o que Jesus falou, são os pagãos. Quem não conhece o nome do Senhor, quem não conhece o eu sou, né? A Bíblia chama Deus de eu sou, ele mesmo falou o nome. Ele falou, eu sou, eu sou. Eu sou tudo que você precisa. O eu sou é isso. Quando ele falou eu sou para Moisés, era isso. Eu sou tudo que precisa. E isso vai além de dar coisas para você e para mim. É além de dar. Ele não falou eu dou, ele falou eu sou. É muito mais profundo. É eu sou. Então quem tem Deus, ele é, não que ele dá. A gente pensa, Deus me deu. Deus pode te dar coisas naturais. Mas ele é, mas veio dele mesmo. A provisão. E assim é interessante que a gente vê na passagem que não faltava nada aos discípulos. Com Jesus, eles sempre estavam se alimentando, eles tinham vestimento, eles tinham como se locomover, tinha barcos. Sempre falar, Jesus entrou no barco e foi para o outro lado. Jesus entrou no barco e foi... Ninguém sabe de quem que era esse barco, mas sempre tinha barco para Jesus. Será que tinha Uber, barco naquela época? Toda vez que ele queria um barco, tinha um barco para ele lá. Ué. A Bíblia diz que Pedro largou o barco dele para lá. Pedro tinha barco, né? Pedro e o irmão dele, André. Eles tinham um barco, porque eles eram pescadores. Mas a Bíblia diz que eles deixaram e foram seguir Jesus. Então, sempre tinha barcos para eles estar andando para lá e para cá. Quando Jesus precisou do jumento, né, lá na entrada de Jerusalém, ele conseguiu. Quando Jesus precisou de uma casa ampla para fazer a última ceia, a Santa Ceia, Deus providenciou. Jesus não demonstrava preocupação com nada. E ele estava ensinando, como eu sempre falo, Jesus sempre nos ensina. E ele sempre ensinava os apóstolos no dia a dia, no caminhar. Quando você caminha com Deus, você vai aprender. Amém? Caminhar com Deus no seu dia a dia, você vai aprendendo, porque é assim que Jesus ensinou. E é assim que ele declarou que o Espírito Santo agora é com o nosso professor. Quem sabia disso? Levanta a mão. Que é o Espírito Santo agora. Só esse pouquinho? Pois então fique sabendo que é o Espírito Santo agora que vai nos levar a toda a verdade. O próprio Jesus falou, quando ele foi para o céu, ele falou, vai vir um outro Consolador. Vai vir alguém que vai fazer o papel que eu estou fazendo, de ensinar vocês. E vai ensinar ainda muito mais do que eu estou falando, porque ele vai escutar tudo de mim e tudo do meu Pai. Vai passar para vocês. Irmãos, você tem o contato, né? Imagina que você tem um celular aí. Você tem o contato direto de Deus agora, o Espírito Santo. Amém? Você tem isso. Deus fala contigo através do Espírito Santo. Você tem o contato do Pai. Está nas suas mãos. Aleluia.
Jesus falou, tudo que vai escutar de mim, escutar do Pai, o Espírito Santo vai trazer àqueles que o recebem. Então, meus irmãos, essa passagem aqui é clara. Jesus dizendo, olha, fala para nós nessa noite. Coloca o reino, confia em Deus. Colocar o reino em primeiro lugar é confiar em Deus completamente, é colocar Jesus em primeiro lugar, confiança nele. Em Deus, Pai, em Cristo. E as coisas serão acrescentadas. Porque ele falou, ó, tudo que você precisa, o Senhor já sabe. Ele já sabe que precisa dessas coisas. Ele não vai deixar você desamparado. Jamais. Desde que o seu coração, sua fé, sua vida esteja aliançada verdadeiramente com o reino de Deus. Com o reino de Deus. Com a obediência ao reino de Deus. A vontade de Deus na sua vida. Cumprir essa vontade. Existe um caminho que Deus traça para nós. Eu creio nisso. Tem um caminho ajustado em Deus para cada um de nós. O mínimo que nós devemos fazer é ter o interesse de saber, Senhor, qual é o caminho para mim, o que o Senhor tem para mim. Se você voltar o seu coração, você vai entender isso. Você vai entender. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ou seja, é melhor do que a nossa. Diz que os sonhos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Tudo de Deus é melhor do que o que a gente tem. Eu tenho muitos planos, tenho muitas coisas. Pode ser maravilhoso, meu irmão. Pode ser. Mas não se compara com os planos de Deus. Porque os nossos planos podem até ser grandes, mas são temporais. São da terra, são naturais, vão acabar. A glória desse mundo está passando, e muito rápido, cada vez mais rápido. Está acelerada as coisas, irmão. Percebe não? Antigamente, vou usar um exemplo bobo aqui, mas antigamente, eu lembro quando minha mãe comprou a primeira televisão a cores, tubo de imagem, ela fazia assim, era quase um ovo, o tubo era torto assim. Era uma televisão a cores, era novidade. A gente ficou 15 anos, 20 anos com a televisão, era nova ainda, era novidade. Hoje em dia, as coisas de um ano para o outro já não valem mais nada. Já perdeu tudo, já tem outras tecnologias, 8K, não sei quantos K. Não é assim? Olha a velocidade que as coisas perdem um valor. Você vê. Então está acelerado. E nós devemos olhar para o reino, olhar para Jesus, porque ele deixou. Eu sempre falo, né? Eu tenho uma célula na empresa da Franciela, ela não está aqui não. Ela está aqui não. E lá tem uns funcionários que não são cristãos, e eu vou para lá, ensino as coisas bem básicas do Evangelho, ensino a palavra de Deus para eles estão gostando, estão achando o máximo. Uma moça até já se converteu, graças a Deus. E eu sempre falo para eles as coisas básicas do Evangelho. E falo, as coisas estão passando, meus irmãos. A glória desse mundo é pequena, é passageira demais. As coisas de Deus são maiores, são eternas. Né? A vida é eterna, não só a vida é eterna, mas o reino eterno de Deus em nossa vida. E quando a gente coloca isso em primeiro lugar, ou, como que eu posso dizer, o primeiro lugar é a principal coisa, entendeu? O primeiro lugar é a principal coisa, é a obediência ao Senhor, é o reino de Deus, é as coisas de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Isso é a principal coisa para mim, em todos os dias da minha vida. Com isso, tudo vai se ajustar, porque a Bíblia diz que devemos colocar Deus em primeiro. Ele é o primeiro amor, é o primeiro de tudo. É Deus. Isso é o primeiro mandamento, tá? Deus em primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Pronto. Esse é o reino de Deus. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas que as pessoas, ou até mesmo a gente, corre, sofre, chora, desespera, rouba. Tem gente que rouba, né? Fazer o quê? Passa os outros para trás. Para ter essas coisas, são simplesmente acrescentadas. Tudo que você precisa, meu irmão, Deus vai te dar. Estou falando sério, em nome de Jesus. Tudo que você precisa, Deus te dá. Quando a pessoa tira, a Bíblia tem um princípio. Jesus falou esse princípio. Ele falou assim, aquele que tenta ganhar a sua vida, salvar a sua vida, ou ama a sua vida demais,
perde. Ele perde a vida. Mas aquele que perde a vida por causa do reino, ou por causa de mim, ganha a vida. Então, na verdade, quem perde é que ganha, quem tenta ganhar é que perde. No reino é invertido as coisas. Mas eu percebo também que esse princípio serve para tudo. Quando você se desprende destas coisas materiais, naturais, e tudo que é mundano, ou as coisas naturais mesmo. Quando você se desprende para se colocar no reino como primeiro lugar, aí é que vem. Você ganha, porque você perdeu aquilo. Mas aí Deus te dá. Porque já não é o primeiro na sua vida. Você já não é um escravo daquilo. Então Deus te dá. Impressionante isso. Quando você larga aquilo, ou pelo menos aquilo não te prende mais, ou você não vive mais em função daquilo, aí você tem tudo. Sendo que pessoas sofrem, ficam, aqui está falando, né? Não ficar ansioso. Pessoas ficam ansiosas por causa dessas coisas. Né? Eu sei que tem coisas que realmente são preocupantes, como contas e boletos e tudo mais. Amém? Mas até mesmo isso, Deus vai trazer a provisão do dinheiro para você pagar. Ele sabe que você precisa. Por isso que devemos colocar o coração no reino. Quem está com o coração no reino não cobiça, não fica cobiçando. Porque o problema, muitas vezes, os boletos estão desse jeito por causa de cobiça. Muitas vezes são coisas que não precisamos. Né? São coisas que realmente não precisamos. Por exemplo, eu tenho a minha sala lá é desse tamanhozinho assim. Ó. Nem sei o tamanho, é pequeno. Eu sento no sofá, fico daqui ali. Se eu colocar uma televisão de 80 polegadas, eu nem assisto direito, eu vou ter que ficar olhando para... É igual sentar naqueles primeiros bancos do cinema, já viu tanto que é ruim? Então, para mim, se eu comprar uma televisão dessa, vai ser cobiça, não tem porquê eu ter uma televisão dessa, impossível. Nem tem, vai ser pior do que a que eu tenho lá. Eu estou usando esse exemplo assim, porque muitas pessoas compram no impulso, são apenas cobiça do coração. Aí vem problemas, aí vem preocupações. Como é que eu vou pagar? Meu Deus, e agora? E bababá. Não pode ver uma propaganda das Casas Bahia, já quer sair comprando. Por isso que nós temos que colocar o coração no reino de Deus em primeiro lugar. Que muitas coisas, quando você está no reino, você fala, não preciso. Não vai fazer falta. Não estou falando de coisas essenciais, como comida, essas coisas. Mesmo porque é disso que Jesus estava falando. Né? Estava falando de comida, de vestimenta. Nem isso devemos nos preocupar. Mas eu não vou me preocupar. Não, porque Deus vai trazer. Você vai ter, não é que você não vai ter, não. Não preocupe em ter, não é isso. Deus vai providenciar. Vai ser acrescentado, não vai faltar. E vai ser roupa até melhor que você está querendo comprar, se brincar. Amém? Glória a Deus. Eu acho interessante que o Arthur e a minha filha, né? Cadê a Ana Júlia? Está ali. Ana Júlia e o Arthur. Eles praticamente... Eu contei nos dedos as vezes que eu comprei roupa para eles. Principalmente para a Ana Júlia. Tudo roupa ganhada. Tudo roupa ganhada. Tudo roupa ganhada. Sem, tinha dinheiro para comprar, de repente vinha um irmão, trazia roupa, outro irmão trazia roupa. E era muita roupa. Roupa nova, roupa semi-nova. A gente não tem essa frescura, não. Tudo roupa boa, está tudo ali. Ó. E o povo, de vez de olhar, nossa, o irmão deve gastar uma fortuna com essas roupas aí. Ó. Só roupa de marca. Tá vendo? Acrescenta, irmão. Eu nunca fiquei preocupado. Nunca. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei. E assim, você pensa, esse mês Deus trouxe, e o mês que vem? Trouxe de novo. E no outro, e no outro, e no outro. Assim ele faz conforme cada um. Não quer dizer que vai ser assim contigo. Eu estou falando que para você não ficar preocupado. Só isso. Não preocupe. Faça o seu trabalho. Faça o que tem que ser feito. Sem preocupações. Coloca o reino em primeiro lugar e tudo vai dar certo. Tudo vai se encaixar. Consegue compreender o que está sendo falado? É porque as pessoas se preocupam demais. Antes da hora. Porque a preocupação é uma ocupação precoce, né? Antes da hora é amanhã. A pessoa sofre duas vezes. Sofre hoje e sofre amanhã. No final ele fala aqui, ó, cada dia traz o seu mal. Você vai sofrer o mal de amanhã hoje e amanhã de novo? É isso que a preocupação traz. Você sofre antecipado. Aí as pessoas, por isso que hoje em dia nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo depressão, crise de ansiedade, transtorno, não sei das quantas, umas palavras que na minha época de mais novo eu nunca tinha escutado. Só depressão. Que era velho que tinha
Não sei se vocês lembram, mas na minha época era só velho. Que trabalhava numa empresa, trabalhava de alguma coisa, aposentava, ficava lá sem fazer nada, ficava depressivo. Era isso que eu me lembro. Hoje, crianças, adultos e jovens com depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, ansiosos por coisas. Amém? É isso que Deus não quer, é isso que Jesus estava ensinando. Não fica, não. Põe na mão do Senhor. Amém? Põe na mão. Na verdade, já está na mão dele. Já está na mão dele. Ele está no controle de tudo, diz a palavra. Está ou não está? Deus está no controle ou não está da sua vida? Você crê ou não crê? Ele vai perder o controle? Descansa. Descansa. Eu sei que vem uma aflição, mas isso aí pode ser uma seta do inimigo. Não aceita, não. Descansa. Continua fazendo o que tem que ser feito. Colocando o reino em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Agradecendo a Deus por tudo. Orando ao Senhor, pedindo direção. Obedecendo aos estatutos de Deus. Com isso você vai estar aliançado, vai estar alinhado com Deus. E tudo vai ter o respaldo do céu. Aleluia. Foi igual eu falei aquele dia, quando você está trabalhando numa empresa, os recursos que você usa ali é da empresa. Tudo que precisa ali para exercer aquele trabalho, aquela função, você vai receber. Até o sapato, tudo. Você representa Jesus, você representa Deus nessa terra. A Bíblia diz isso. Quem crê é embaixador. O que o embaixador faz? Amém? Representa. Você acha que Deus vai deixar você passar necessidade, passar perrengue? Muitas vezes passamos porque não colocamos o reino em primeiro lugar. E aí sofremos. E aí, quando acontece essa pressão, presta atenção, vem essa pressão, né, de ansiedade. Aí a pessoa se desespera e quer dar o seu jeito. É ou não é? Vai correr atrás. Quando eu ligo para as pessoas, como é que você está, irmão? Correria, correria, já penso nisso. A pessoa está na correria, está tentando resolver as paradas, querendo fazer acontecer. E Jesus, olhando, pensando, eu não falei nada disso. Está ansioso demais, né? Está sofrendo dobrado. Né? Aí tira a atenção das coisas do reino para poder correr atrás das coisas, e aí não consegue nenhum, nem o outro. Aí sofre dobrado, ainda passa vergonha, desgasta, vem cansaço, vem síndrome, remédio controlado, falta de sono, insônia, blá, 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 blá. E o diabo, ripando, porque ele aproveita dessas horas. Ele aproveita dessas horas para vir humilhar, destruir, jogar tentações. Fez com Jesus, não vai fazer com nós? Ele chegou em Jesus, Jesus estava com o quê, gente? Lá no deserto, estava com fome. Ele chegou falando de pão já. Quando ele vê, ele já vê aquela fraqueza ali, natural, né? Já chega com aquilo. A Bíblia diz, Jesus fez 40 dias de jejum, estava com fome, está escrito lá. Jesus teve fome. O diabo já chega, faz pão. Está com fome. Você não é filho de Deus? Irmão, é isso que ele fala. Você não é filho de Deus? Você está passando por isso. Por que você não faz isso? Você é filho de Deus, você está passando fome, você está necessitado. Faz assim. É o diabo faz, falando para você. Jesus, nem só de pão vive o homem. As tentações são assim. Você pode ter tudo isso aqui, ó. Eu te dou. Tentação. Coloca o reino em primeiro lugar, meu irmão. E descansa em nome de Jesus. O que Deus tem para você nesta noite é descanso da parte dele e uma confiança plena que ele não perdeu o controle de nada, das coisas naturais. A gente sempre fala aqui das coisas espirituais, eu sei disso, né? Eu sei disso. Falamos sobre as coisas de Deus, do reino, amém. Mas hoje Deus está falando para você, olha, eu estou no controle do natural também. E o que você precisa, o que você acha que está perdendo, está ganhando. E o que você acha que está ganhando, pode ser que você esteja perdendo. Põe na mão do Senhor, descansa e vai. Ele está querendo dizer para você, eu cuido do natural. E isso também implica nas coisas que você precisa. Do que você precisa, nada te falta. Você é próspero na presença de Deus. Coloca o reino, descansa nas mãos do Senhor.
Ele manda dizer para você, descansa, meu filho, você vai ver a provisão chegando. A partir de amanhã, em nome de Jesus, você já vai ver a mudança, a provisão chegando, porque Deus é que falou. Ele prometeu as coisas que precisa será acrescentada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.